bom que mais uma vez a gente pode chegar aí na sua casa através desse vídeo, desse culto online. Mas esse culto nós iremos realizá-lo, nós iremos celebrá-lo em nome do nosso Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Que Ele esteja aí também contigo. Eu quero saudar a você que está nos ouvindo nesta manhã de domingo com a palavra de Deus do Salmo 118, o verso 8 e o verso 9. Diz assim: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. É melhor depender do Senhor, de Deus, do que depender de pessoas, independente se elas forem importantes ou não. O único que pode trazer refrigério para a sua vida, que pode te trazer paz, é o Senhor. Nenhum governante, por melhor que seja, não pode nos trazer isso, mas unicamente o Senhor. E que Ele esteja contigo nesta manhã e que Ele conduza todo o nosso culto. Amém? Todo dia eu desperto e vejo o sol a brilhar, dizendo que vai esquentar. Logo cedo eu começo a trabalhar e a lutar, acreditando que meu Deus vai me ajudar. Logo cedo eu começo a trabalhar e a lutar, acreditando que meu Deus vai me ajudar. Mesmo em meio às angústias, sinto imenso amor que me ajuda e me conforta na dor. E assim eu consigo aprendendo a viver, cada dia confiando no Senhor. Já é noite e eu paro pra pensar como foi o dia de hoje eu vivi. E se vejo que apesar das minhas falhas o Senhor me ajudou e me mostrou quanto é fiel. E se vejo que apesar das minhas falhas o Senhor me ajudou e me mostrou quanto é fiel. Mesmo em meio às angústias, sinto teu imenso amor que me ajuda e me conforta na dor. E assim eu consegui, vou aprendendo a viver, cada dia confiando no Senhor. E assim eu consegui, vou aprendendo a viver, cada dia confiando no Senhor. Um bom dia a todos e a todas que nos assistem nessa manhã de domingo, dia 19 de abril de 2020. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar culto a esse nosso Senhor. E hoje, de forma bem especial, nós estamos aqui reunidos porque nós temos uma pergunta no ar. De quem é a culpa? Isso tudo deve ter um responsável. Isso tudo deve ter um motivo por trás. Em breve descobriremos quem era. Uma semana se passou. Nessa última semana, qual foi o assunto aí na sua casa? Qual será que foi o assunto na região aonde Jesus passou? Belém, Nazaré, Cafarnaum, Cesareia, Jericó, Betânia, Jerusalém e tantos outros lugares, tantas outras casas que Jesus passou. Nesta última semana, qual foi o assunto aí na sua cidade, na sua vila, no seu bairro? Queridos, há quase 2000 anos atrás, Jesus foi o assunto principal da semana. Não só da semana, do mês,
não só do mês, mas de uma vida. A história de Jesus se propagou de tal maneira que até hoje ela é tão importante. Ela é lembrada entre os cristãos e os não cristãos no mundo inteiro. Sem tecnologia, sem rádio, sem televisão, com o simples testemunho passado de geração para geração, chegou até nós, até mim e até você, a notícia, a boa nova de um homem que em uma cruz carregou os pecados da humanidade. Isso todo mundo sabe. Mas o que nós queremos mesmo saber é: quem é o culpado? O culpado precisa ser preso. O culpado? Ele deve ser condenado. Talvez ele fez isso sem pensar. O que a gente precisa fazer é postar em todas as redes sociais para todo mundo saber que ele é o culpado. É isso que a gente tem que fazer. Isso não pode ficar assim, de jeito nenhum. Pois é, seria muito interessante a gente saber quem foi o culpado disso. Tudo começou com Judas. Porque ele foi lá e comeu no mesmo prato que Jesus, aquele guloso, egoísta, o culpado é ele. Eu? Olha, eu posso ter comido do mesmo prato, mas eu tive meus motivos. Mas não sou o principal culpado, não. O principal culpado, aposto que é Pedro. Ele duvidou de Jesus quando ele estava caminhando sobre as águas. Ele nunca acreditou que Jesus fosse mesmo filho de Deus. Na realidade, vocês dois são culpados. Judas é egoísta e traidor e Pedro é incrédulo e mentiroso. Calma lá, Maria. Tua família também não foi perfeita. Lembra da tua irmã? Nem se importou que Jesus estava na sua casa. Deu mais atenção ao trabalho. Ah, mas João também é culpado. Se achava o melhor. Só porque batizou Jesus, se achava mais importante que ele. Maria? A Maria nem se importou quando Jesus veio para ressuscitar seu irmão. Ela nem foi ao encontro dele. Ela duvidou muito que Jesus conseguiria ressuscitar Lázaro. O Judas, ele não pode falar mal de ninguém. Porque ele trocou Jesus por um punhadinho de moeda. Deu mais valor para o dinheiro do que para a vida de Jesus. E depois ainda traiu Jesus com um beijo. Ele é o culpado, ele que tem que pagar. Quem é o culpado? Lembro das palavras de Jesus. Pedro, Pedro, Pedro. Ainda nessa noite tu me negarás 3 vezes. Ele é o culpado. Uma semana após a morte, o assunto estava fervendo. Uns estavam trancados em suas casas com medo do que iria acontecer. Outros voltaram para suas atividades normais do seu dia a dia, como se nada tivesse acontecido. Alguns caminhavam pelas ruas, conversavam pelo caminho. Uns iam ao sepulcro. Tudo estava muito confuso. Embora Jesus, enquanto esteve com eles, os alertou acerca de tudo o que aconteceria, a confusão estava feita. Os questionamentos continuavam fervendo em toda a região. Jesus, o filho do carpinteiro, aquele que vinha pregando acerca do amor e do perdão, do arrependimento e da vida nova, este havia sido crucificado. Até aí tudo bem, afinal a morte não era novidade. Todos sabiam que passariam pela morte um dia. Mas aquele que havia então morrido, sim, aquele que muitos viram dar o seu último suspiro, viram sua morte, o quanto foi real. Os soldados tiveram a certeza de sua morte quando o perfuraram com aquela lança. José, quando levou Jesus até o sepulcro, ele teve certeza de que aquele estava morto. A morte não foi o assunto principal, mas teve algo especial. Teve algo que aconteceu após a morte. Após a morte, o corpo de Jesus não foi mais encontrado aonde ele deveria estar. O assunto da semana foi onde está Jesus. Após a sua ressurreição, Jesus permaneceu durante 40 dias
40 dias ele permaneceu na terra. Isso mesmo. Jesus Cristo teve uma quarentena no meio das pessoas, no meio da humanidade. Os 40 dias foram essenciais, porque tudo o que aconteceu e estava acontecendo deixou as pessoas muito confusas e assustadas. Muitos sentimentos, muitas incertezas e solidão passaram a dominar a mente e o coração das pessoas. Afinal, Jesus, o Mestre, havia morrido. Em meio a esse monte de sentimento, pessoas estavam sem saber o que fazer, pessoas procurando respostas para tudo aquilo que estava acontecendo. Pessoas estavam se ofendendo, acusando uns aos outros, procurando culpados para aquilo que havia acontecido. Foi muita coisa acontecendo no mesmo tempo. Foram profecias se cumprindo de tal maneira que deixou a população sem saber o que fazer. Queridos, você que nos assiste, consegue ver alguma semelhança com os nossos dias atuais? Não são apenas algumas cidades, mas é um mundo que está angustiado, confuso. Veja se essas perguntas não continuam sendo as mesmas diante dessa pandemia. De quem é a culpa? Isso tudo deve ter um responsável. Isso tudo deve ter um motivo por trás. Em breve descobriremos quem era. Não te assusta a forma que Jesus precisa ficar 40 dias andando com as pessoas, ouvindo-as, caminhando com elas, partindo com elas o pão mais uma vez, para que enfim as pessoas entendam o que ele veio trazer é muito mais do que medo, do que pânico, do que desespero e acusações. O que Jesus veio fazer e veio trazer para nós não é condenação e julgamentos. O que Jesus veio trazer é libertação e não acusação. O que Jesus veio trazer é paz e não guerra. O que Jesus veio anunciar naqueles 40 dias é paz. Com toda certeza, o que mais se passava na cabeça daqueles que seguiam Jesus e não haviam entendido suas palavras foram sentimentos de culpa, sentimento de acusação, de justificativas. O fato de Jesus ainda permanecer na terra naqueles 40 dias era para afirmar algo muito importante. Queridos, Pedro, João, Maria, Judas, quando Jesus se encontrou com cada um desses, o que Jesus fez quando os encontrou? Jesus os julgou, os condenou culpados? Judas, infelizmente, foi consumido pelo peso da culpa, pelo peso da acusação e do desespero. Ele não teve o privilégio de se encontrar com Jesus ressurreto. Ele tirou a sua vida antes de entender o quão grande é o amor desse Jesus misericordioso, que não veio para acusar, muito menos condenar, mas para nos salvar. No olhar de Jesus a Pedro, no olhar de Jesus a Maria, no olhar de Jesus a João, não havia ódio, não havia rancor, não havia o desejo de vingança. Se as últimas palavras na cruz foram: Pai, perdoem, pois não sabem o que fazem, está consumado, ou seja, estão libertos. Quem somos nós para ficar procurando culpados? O culpado foi liberto, o culpado foi perdoado, e ao culpado ele diz algo: deixo com vocês a minha paz, a paz esteja com vocês. Queridos, nossa lista dos culpados pelos problemas
São muitos. Nossa lista daqueles que julgamos e condenamos aumenta conforme nossos pecados também aumentam. Porque enquanto mais eu busco acusar o outro, é porque eu preciso tentar esconder o meu pecado. Quando olho para o pecado do outro, parece que eu esqueço o quanto pecador eu também sou. Que o pecado de Judas, por não ter ouvido as palavras de perdão, é maior do que o pecado de Pedro, pois Pedro teve chance de mudar de vida. Não é assim que nós julgamos? Queridos, você que está nos assistindo nessa manhã, nós queremos deixar uma mensagem para você. Você que é cristão, você que celebrou a Páscoa, você que fez a ceia na sua casa, que partiu o pão, tomou do fruto da videira, você que recebeu do perdão e da salvação de Jesus Cristo, na sua casa, na sua vida, a sua fé precisa transbordar nas suas atitudes. Quando Jesus apareceu para os discípulos, ele disse: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Deus enviou Jesus ao mundo. Para quê? Domingo passado nós ouvimos a palavra do João 3,16, trazida pelo pastor Mike, no qual nos lembra que tanto Cristo nos amou, o tanto que Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz. Mas no versículo 16, Deus tem algo muito especial para nos dizer. Todos sabem João 3,16, mas nós também precisamos saber o que diz em João 3,17, que diz assim: Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Se Jesus, o autor do ato salvífico, aquele que sim, tinha todo o direito e toda a autoridade para julgar, para acusar, para condenar, não o fez e não o faz, quem somos nós? Quem somos nós para ficar apontando e acusando o pecado alheio? Lembrando, queridos, que o acusador tem outro nome, que não é Jesus. Jesus veio trazer paz para a minha vida. Jesus veio trazer paz para a tua vida. Jesus veio trazer a salvação e a vida eterna. E nós fomos aceitos e salvos por Ele, sem julgamentos e sem condenações, pela graça. Pela graça, o apóstolo Paulo nos lembra, somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. E nós não somos julgados e condenados por Jesus. Também nós, cristãos, não temos o direito de fazer com os outros aquilo que Cristo não fez por nós. Ele não nos julga, Ele não nos condena, Ele nos perdoa e nos salva. Jesus foi muito claro quando já havia alertado aos discípulos em Mateus capítulo 7, versículo que diz: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu olho? Como é que você vai dizer para o seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Eu vim
para que tenham vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Eu sou o único que te dará a paz que você necessita. Eu sou aquele que diz: vão e façam o mesmo. Sou eu que digo: vão e façam discípulos. Sou eu que digo: levem a paz, a mesma paz vos dou. Uma semana da Páscoa já passou. E qual tem sido o assunto que permeia a sua conversa? Qual tem sido o assunto da sua casa? Vírus, política, presidente, quem trabalha e não trabalha, quem está certo ou está errado, quem usa ou não usa máscara, quem é o culpado disso tudo? Uma semana da Páscoa e tudo se passou. O assunto do Jesus que deveria bombar nas nossas redes sociais, a paz, o amor, o perdão e a graça desse Jesus já está esquecido mais uma vez. Por isso Jesus lembra a nós que somos cristãos e a nós que não apenas celebramos a Páscoa, mas que também vivemos a Páscoa. Afinal, Páscoa é libertação, é a passagem de uma vida de escuridão, de escravidão, para uma vida livre, uma vida de liberdade, para uma nova vida. Esse Jesus, ele nos desafia a passar para os outros aquilo que ele veio trazer a nós. Espalhem notícias, espalhem sim, espalhem notícias da boa nova, espalhem notícias de paz, espalhem palavras de esperança em Jesus, espalhe conforto para aqueles que estão com medo da morte, espalhe que Jesus é a vida, espalhe mais amor e menos julgamento, por favor. Toda essa situação do Covid não está sendo fácil, tanto para aqueles que estão conseguindo trabalhar, como para aqueles que perderam seus empregos, para aqueles que estão perdendo seus anos de estudos, para as empresas que estão fechando as suas portas. O ser humano está sofrendo, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, famílias estão sofrendo. E o que você, cristão, tem feito nessa quarentena? Ou nesta semana? Quero deixar para vocês a palavra de Jesus, de João, capítulo 14, versículos 27, que diz: deixo com vocês a paz, mas não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Que a paz de Cristo seja o assunto na tua vida, não só nessa quarentena, mas todos os dias da sua vida. Todos os dias que você lembrar o porquê existe a Páscoa, que assim você possa testemunhar. Amém.
Queridos, assim nós também queremos encerrar esse nosso momento de culto, dando graças a esse nosso Deus, que nos anima, que nos consola, mas que ao mesmo tempo nos desafia a sermos sal e luz, a sermos aquele que testemunha boas novas. Que assim o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a mim e a você, na certeza de que nós possamos testemunhar do seu amor por onde quer que nós andemos. Que assim todos nós vivamos e sirvamos na paz do nosso Senhor. Amém.